Boa noite, turma, tudo bem? Hoje nós vamos estar vendo então os hormônios hipotalâmicos. Esses hormônios são responsáveis, tá, pela maior parte de produção dos nossos hormônios que vão ser secretados, tá, na nossa hipófise, que vão ser secretados a partir disso, tá, nos nossos órgãos. Então, eles têm uma grande responsabilidade. A nossa divisão do hipotálamo vai ter duas grandes divisões. A divisão anterior e posterior. Assim como a gente viu lá na hipófise, aqui no nosso hipotálamo também vai ter a sua porção anterior e a sua porção posterior. Porém, cada porção, tá, dessa, anterior e posterior, vai ter a sua subdivisão, tá? Na anterior aqui nós temos o núcleo paraventricular, que vai estar ali responsável pela ocitocina e o hormônio ADH. O núcleo supraóptico, que vai também ter responsabilidade, tá, do ADH e ocitocina. A área preótica medial, que vai ter relação a baixa frequência cardíaca e baixa pressão sanguínea. A área preótica posterior e hipotalâmica anterior, que vai regular a temperatura, cansaço, sudorese. Nós vamos ter ali na parte posterior o hipotálamo posterior, que vai aumentar a pressão sanguínea, midríase, tremedeira, núcleo dorsomedial, que vai estar relacionado à estimulação gastrointestinal, o núcleo periformical, que vai estar relacionado ao centro da fome, da raiva, aumento da pressão sanguínea, o núcleo ventromedial, que vai estar relacionado ao centro de saciedade, então quando a gente, determina que está cheio, está relacionado ao nosso hipotálamo. E corpo mamilar, que vai estar relacionado ao reflexo da alimentação. Então, como a gente viu aqui, nós temos várias partes, tá? Várias subdivisões, vão estar responsáveis por várias funções fisiológicas do nosso organismo. Além de toda essa parte do nosso hipotálamo, nós temos também, tá, a secreção de alguns hormônios, além da ocitocina e do ADH, de alguns hormônios que vão estar, tá, diretamente indo para a nossa adenohipófise, que a gente tinha visto anteriormente. Então, eu trouxe aqui, tá, esses hormônios. Nós vamos ter o hormônio GNRH, TRH, CRH, GHRH, GHRIH, PRF, PEF, MSHRF, MSHIF. Fala, meu Deus, professora, não sei tudo quanto esse nome, vou enlouquecer. Calma, a gente vai estar vendo um por um, tá, desses hormônios. O hormônio GNRH vai ser responsável por, tá, estar liberando os hormônios FSH e LH. O TRH vai ser responsável por estimular a produção dos TSH, que é aquele hormônio lá da tiroide. O FSH eu tinha esquecido de comentar, que é lá das gônadas. O CRH vai estar estimulando a produção do ACTH, que vai estar atuando lá na nossa glândula suprarrenal. O GHRH vai estar estimulando a liberação do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, então ele vai estar em todo o metabolismo no geral. O GHRH, ele já vai ser o inibidor do hormônio do crescimento. Quando ele vai falar, opa, não precisa mais do hormônio GH, vamos parar de produzir. Então, essa é a função do GHRIH. Vocês vão perceber que sempre que for inibidor, ele vai ter o I, tá? Antes ali do H. Então, sempre pense, inibidor do hormônio, inibidor do hormônio. Por mais que essas siglas sejam em inglês, algumas coisas vão ali estar semelhantes ao português, tá? E em relação à sigla, tá? Então, isso pode ajudar a gente na hora de estudar. PRF vai ser um hormônio estimulador da prolactina. E o PIF, tá? E agora já não tem mais o H ali, mas tem um I no meio, você vai saber que ele é inibidor da prolactina. O MSHRF vai liberar, tá, o hormônio MSH, que está relacionado aos neurotransmissores, tá? Então, as funções do hipotálamo é regulação da adenohipófise,
regulação da diurese, descida do leite, também está relacionado com as contrações uterinas no parto. Já a ocitocina e o ADH, eles vão ser produzidos no hipotálamo, como a gente viu na aula anterior, só que eles vão ser secretados pela neurohipófise, vão ter um controle do sistema nervoso autônomo, vão ter a regulação da temperatura do nosso corpo, vão ter a regulação da fome, regulação da sede, da regulação hídrica do nosso organismo, controle do comportamento das emoções, fobias, agressividade. Vai ter regulação indireta sobre o funcionamento da glândula da tireoide, adrenal, gônadas, glândulas mamárias. Vai ter uma função também neurotransmissora nervosa auxiliar. Hoje eu trouxe para a gente estar estudando, tá, o hormônio TRH. Então, o próprio nome já é semelhante ao hormônio que ele vai estimular a secreção lá na adenohipófise. O TRH vai ser responsável pela secreção do TSH que vai ser produzido lá na adenohipófise. Então, ele vai ser produzido no nosso hipotálamo, vai descer até a nossa hipófise, vai estimular a hipófise a produzir o TSH, que diretamente vai até a nossa tireoide e vai fazer com que ele produza os nossos hormônios triiodotironina e tiroxina. A sua vida é bem curta, tá? Aproximadamente de 2 a 6 minutos, isso dependendo, tá? Em estados de hiper ou hipotiroidismo. E eu trouxe aqui para vocês identificarem, então, tá? Uma imagem ali da nossa hipófise juntamente com a nossa glândula hipofisária. Então, aqui em cima nós temos nosso hipotálamo e aqui embaixo a nossa glândula hipofisária. Aqui a nossa adenohipófise, neurohipófise. Gente, o local, tá, da imagem depende muito da imagem para imagem. Antes a gente tinha visto a adeno aqui e agora a gente está vendo ela aqui, tá? O que difere uma da outra é que a adenohipófise, ela está, tá, à frente, tá? Um pouco à frente dessa glândula posterior, por isso anterior e posterior, tá? Ela tem uma leve adjacência nessa glândula. Então, aqui, tá? Hoje o nosso foco é o hipotálamo. Aqui nós vamos ter, tá, os locais responsáveis pela excreção desses hormônios liberadores e inibidores, tá? Então, aqui como exemplo, a ADH, ocitocina, tá? Esses hormônios liberadores ou inibidores vão ser secretados até a nossa adenohipófise. Aqui, nesse momento, ela vai estimular a glândula a produzir o hormônio, tá? Então, se foi aqui, por exemplo, tá? Um hormônio aqui, esse aqui, vamos dizer, é o TSH, que é o que a gente está vendo, o TRH que a gente está vendo agora. Ele vai descer até a nossa glândula adenohipofisária e vai, tá, fazer com que ela secrete o TSH. Tá? Então, dependendo do hormônio que foi secretado lá no meu hipotálamo, a minha hipófise vai secretar o hormônio relacionado àquele hormônio, tá, estimulador. Então, trouxe aqui para vocês, tá? O meu TRH, então, foi produzido aqui no meu hipotálamo, tá? Ele vai, então, na hipófise, produzir o meu TSH. O meu TSH vai até aonde? A tireoide. Chegando na tireoide, ele vai fazer com que a tireoide estimule a produção dos hormônios triiodotironina, que é o nosso T3, e a tiroxina, que é o T4, tá? Já por isso, tá? Então, nossa glândula tiroidiana produziu ali os hormônios. O T3 e o T4 estão na corrente sanguínea. O nosso hipotálamo, tá? Quando identificar a presença do T3, tá? O T3 diretamente tem uma função específica, tá? De induzir, de dar um feedback negativo para o nosso hipotálamo, para que ele não produza mais. Fala, opa, não precisa mais produzir, tá? TRH, porque a gente não precisa mais de produção de tiroxina, triiodotironina, tá? Tá tudo certo aqui, tá tudo certo no nosso organismo, não precisa mais dessa produção. E aí,
o nosso hipotálamo para de produzir o TRH. Tá? Então, o T3 tem uma grande função, tá, no nosso organismo dessa inibição desses hormônios. Então, trouxe aqui em gráfico para vocês entenderem como é que funciona, tá? O meu TRH vai ser produzido lá no hipotálamo, vai descer até a nossa hipófise anterior, vai chegar até a nossa glândula da tireoide, vai produzir os hormônios T3 e T4, e o T3 por si vai inibir esse hipotálamo de produzir o TRH novamente. Não tiver, tá, essa quantidade necessária de T3 ali no organismo, o hipotálamo vai secretar novamente esse TRH para que tenha os níveis normais de T3 e T4 no organismo. Então, conforme, né, ele vai baixando, vai subindo, esse hormônio pode ser produzido ou inibido, tá? O que estimula, então, o hipotálamo a secretar o TRH, tá? Principalmente o hormônio ADH e noradrenalina vão estar ali diretamente influenciando o estímulo da produção do TRH. O que vai inibir o TRH? Então, como eu falei, a presença do T3 na corrente sanguínea. Então, o que vai acontecer? Isso é chamado de feedback negativo. Então, o que significa feedback? A própria palavra inglesa, tá? Feedback significa dar um retorno, tá? E isso é exatamente o que o T3 faz para o TRH, lá para o hipotálamo, quer dizer. Ele diz, ok, hipotálamo, ó, não precisa, já foi produzido, está tudo ok, então está aqui meu feedback. Não precisa mais ter a produção. Então, ele é inibido por isso, tá? A dopamina também pode estar inibindo o TRH e glicocorticoides. Já para a gente identificar esse exame, tá, presente na corrente sanguínea, para identificar se a pessoa está tendo a produção do TRH, e isso quem vai determinar, fazer a solicitação desse exame, tá, vai ser o médico. Para a coleta desse exame, nós vamos usar o sangue venoso. Para a identificação do hormônio, nós vamos utilizar o soro, tá? Nós vamos precisar de 0,9 ml. Então, quando o indivíduo chegar até o laboratório para fazer a solicitação desse exame, você já vai dar um questionário para ele, tá? Ou para ela, né, no caso, para que, né, coloque os seus dados pessoais, coloque ali o uso de medicamentos que faz, e ali naquele momento você já vai saber, né, o que você precisa dar, tá, de retorno para esse paciente para que ele possa estar preparado para esse exame. Deve estar obrigatoriamente em jejum de pelo menos no mínimo 4 horas. Esse exame não é feito sem receita médica. Ele tem que necessariamente ser feito, tá? No período da manhã, com início até as 8 horas da manhã, não podendo passar disso. Tem que chegar no laboratório com 30 minutos de antecedência. Esse exame é contraindicado para pacientes que tenham doenças coronarianas, tá? Podendo ser ali infarto do miocárdio ou angina. Agora, se o médico faz questão, tá? Faz muita necessidade desse exame, e isso quem vai determinar é o médico, tá? Mas ele é contraindicado para pessoas com problemas coronarianos. Esse exame vai ser contraindicado para mães, tá, que estão amamentando ou ainda gestantes, e também para pessoas com idade ali superior a 65 anos, não é recomendado a realização desse teste. É solicitado, tá, no momento que o paciente chega lá no laboratório, para que ele leve um familiar, um conhecido, tá, leve um acompanhante, para que possa estar auxiliando ali qualquer coisa que possa acontecer ali nesse momento desse exame, tá? Porque vai ser feito, tá, um estímulo com o TRH nesse paciente. Então, vai ser feita a coleta desse sangue, vai ser armazenado ali no tubo vermelho ou amarelo, tá? De preferência o vermelho. Vai ser feito a separação desse sangue com soro ali em centrífuga. Pode ser armazenado por até 4 dias ali, em temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Uma coisa importante em relação às mulheres, tá? Que se elas fizerem uso de anticoncepcionais,
pode estar interferindo nesse resultado e também algum tipo de medicamento, tá? Às vezes, principalmente hormonal, esse indivíduo vai estar, então pode estar interferindo. Então, sempre solicitar no questionário os medicamentos que esse indivíduo faz uso. Então, o método, tá, de análise vai ser a quimiluminescência. Os valores de referência em adultos vão ser de 0,48 até 5,60 microlitros. Então, pessoal, essa foi nossa aulinha de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Vou estar aqui com vocês até o final da nossa aula. Ok, pessoal? Tenham um bom restante de aula e boa noite.